Habemus papam, o mundo inteiro para, sempre que a gente tem a troca de um papa. Isso não é à toa. Não é porque o papa é um chefe de estado, que isso é uma coisa super recente na história. Não é porque o papa é pop, como diz a música. É pela profundidade da missão do papa, que está enraizada na tradição e na escritura. Nós ouvimos muitas coisas por aí, muitas mentiras de gente que não estudou realmente a história, não tem contato com a tradição da igreja, a patrística, não leu os documentos da igreja, e com gente que não sabe fazer a interpretação das escrituras. Então eu quis fazer esse vídeo por ocasião do falecimento do Papa Francisco e do conclave da eleição do novo Papa. Agora que a gente está gravando isso aqui, é um dia antes do conclave, então eu não sei quem é o novo Papa, mas provavelmente em poucos dias, talvez quando você está assistindo isso aqui, já se saiba quem é o nosso novo Santo Padre, sucessor de Pedro. Quem é Pedro? De onde veio toda essa ideia do Papa? O que eu queria era mostrar na Escritura, começando pelo começo, já aqui no livro de São Lucas. Eu queria que a gente desse uma olhada em Lucas capítulo 1, no versículo 28 em diante, que é quando o anjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora a vinda de Cristo. Vamos prestar atenção em uma coisa que pouca gente presta atenção hoje em dia. Os judeus estavam bem atentos para isso, a gente nem tanto. Vamos lá. O anjo entrou onde ela estava, Maria, e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho. E lhe porás o nome de Jesus. Aqui começa sobre Jesus. Primeiro, seu nome, Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Essa é a parte que a gente não presta tanta atenção hoje. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Jesus, ele é o herdeiro real do reino de Israel. Ele é o rei, ele tem que ocupar o trono de Israel. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, sobre todos os antepassados judeus, e o seu reino não terá fim. A gente para pensar muito aqui na cheia de graça, em outras partes, como a concepção virginal aqui de Nossa Senhora. Mas hoje não está na boca do povo essa parte, né? Ele será, Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Então ele é filho do homem também, ele é herdeiro desse reino. E como todo rei, ele tem os seus ministros. E ele tem uma série de funções dentro do seu reino. Embora o seu reino não seja desse mundo, o caráter político desse reino vem apenas na vida eterna, ele já deixa algumas missões específicas aqui nessa terra. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que quando um rei viaja, ele deixa outra pessoa cuidando da casa dele. E vamos um pouco mais adiante, então, para Lucas 12. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Sabei isto, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse, vamos começar a falar do Papa agora. Pedro disse, Senhor, é para nós ou para todos que contas essa parábola? Esse negócio do dono da casa, que tem que cuidar dos servos, que tem que preparar a casa antes que o Senhor volte da sua viagem, enquanto ele está fora. Como será isso aí? Isso aí é para todo mundo ou você está falando para nós, os seus apóstolos? E quem encabeça, como sempre, é Pedro, o príncipe dos apóstolos, o primeiro dos apóstolos. O Senhor respondeu, vamos lá, é para todo mundo ou só para os apóstolos? Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor encarregará dos servos da casa para lhes dar a alimentação na hora certa? Ele está falando aqui de alguém que ele deixa para cuidar da família como um todo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Verdadeiramente vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. Porém, se outro servo pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, então o senhor daquele servo chegará num dia que não espera, e numa hora que desconhece, e o aniquilará, e destinará a sorte dos infiéis. Então ele vai dizendo aqui, que essa parábola é específica para os pastores que ele está deixando. São o quê?
são ministros do rei enquanto ele está fora. Então, nosso Senhor subiu aos céus com a promessa de retornar. Como os anjos falam em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, homens da Galileia, o que estáis fazendo aí? Sabeis que esse Jesus que subiu, do mesmo modo, vai descer novamente. Em algum momento, Deus vai voltar. E os apóstolos e seus sucessores serão julgados pelo modo como trataram a casa. E alguém pode dizer, bem, então parece que todos os bispos aqui estão recebendo esse poder. Não necessariamente o Papa. Mas aí é que a coisa começa a mudar, porque com São Pedro a coisa foi um pouco diferente. Jesus esclarece isso de um modo melhor. E eu queria mostrar isso para vocês. Eu vou usar a minha colinha aqui, que é o meu e-book, Onde Está na Bíblia. Ele tem uma pergunta já falando disso. Então, eu estou correndo aqui, em vez de preparar, marcar tudo aqui na Bíblia, eu já peguei direto o e-book que traz essas citações aqui já organizadas. Então, aqui, se a gente abrir na 32ª mentira, temos aqui, quando Jesus chama Simão de Pedro, está se referindo a si mesmo. Eu já vou dar uma introdução sobre esse tema aqui. Vamos lá. Eu queria trazer primeiro o Evangelho de São João, capítulo 21, para a gente ver como Jesus, quando diz que deixa esse servo cuidando da casa, se refere a todos os pastores, sim, mas de um modo especial a São Pedro, que é quem fez a pergunta para ele, perguntando sobre essa parábola. Estamos aqui no João 21, versículo 15. Tendo eles comido, Jesus já ressuscitado, Simão Pedro que negou a Cristo 3 vezes na paixão, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes, do que os outros apóstolos? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Ele se dirige a Pedro especificamente, que não foi o mais fiel foi João, que acompanhou Jesus até a cruz. Mas aqui ele se dirige a Pedro e pergunta se ele ama mais do que os outros apóstolos. E ele respondendo que sim, Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Ele não falou isso para João, não falou para André, não falou para Tiago. Ele está falando isso para Pedro. Vamos ouvir nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos colocar coisas na Bíblia que não estão aqui. Ele está falando para Pedro. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Outra vez. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Cristo chama Pedro de pastor das suas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, né? Apacenta algumas ovelhas. São todas as suas ovelhas. Ele é o servo fiel e prudente que Deus deixa aqui nessa terra para alimentar a sua família no tempo oportuno, enquanto ele está fora. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, São João, aquele que estivera reclinado sobre seu peito durante a ceia, e lhe perguntara, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e este, que será dele? Então Pedro vê João, que foi o discípulo fiel, que esteve na cruz, e pergunta, nossa, está me colocando como... É logo em seguida disso, né? Está me colocando como pastor das suas ovelhas. E esse, João, que é o fiel, se eu que sou infiel, precisei do seu perdão. Você, o pastor, imagina esse. O que ele vai ser? E Jesus respondeu, que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Então você é o Papa. Você vai ser o pastor das minhas ovelhas. Por quê? Porque ele quer. Deus ele escolhe os seus instrumentos e dá de graça. Ninguém fez uma coisa para merecer a graça divina. Tudo é de graça. É o que São Paulo diz em uma das suas cartas. Quem és tu, para você que é o barro, reclamar para o oleiro, para o que está fazendo barro, para o artista? Ah, por que você não me fez desse jeito? Por que você me fez assim, assado? É tudo de graça, tudo dom de Deus. Então ele recebeu o dom de ser a pedra. E pronto, não é por qualidade humana, não é porque ele é o melhor. E aqui a gente já vai trazendo para a figura do Papa. Não é porque é o mais esperto, não é porque é o mais santo, não é porque é o mais fiel, não é por isso. É porque ele recebeu um chamado divino. Que te importa se alguém, por exemplo, reclama do Papa Francisco? Ah, mas esse Papa está aí falando com budista, sei lá o quê, dizendo isso, dizendo aquilo, a natureza tal. Jesus pode responder, que te importa se eu quero que ele seja o meu pastor? Quem é você? Você não entende nada do que está acontecendo. Então ele quer que Pedro seja o seu pastor.
E é essa eleição divina que fundamenta o amor dos apóstolos por São Pedro, como o nosso pelo Papa. E tudo isso começou bem antes. Se a gente for para Cesareia de Filipe, Mateus 16, nós temos aqui: chegando ao território de Cesareia de Filipe. Então Jesus pega os seus discípulos e vai para um lugar à parte, um lugar afastado no meio dos pagãos. Ele sai do meio dos judeus. Ele vai para uma espécie de conclave. Ele sai do meio da multidão ali que está querendo orientação dele, querendo milagres. Ele sai de lá, vai para dentro ali dessa região longínqua. No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Então, o que a mídia está falando por aí? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Como a mídia aí falando quem vai ser o próximo Papa, né? Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês, os meus apóstolos que têm graça, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Feliz és tu porque você recebeu essa graça de Deus. Não é porque você estudou muito que você sabe isso. É porque o meu Pai te revelou isso. Porque Deus deu essa graça para ele. É por isso que nós seguimos a Pedro. Que ele recebeu essa graça de Deus. Não porque ele é o melhor de todos. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, como de fato não prevaleceram já há 2000 anos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus diz: Simão, filho de Jonas. Isso é o nome e sobrenome de Pedro. Que antigamente o sobrenome era de onde você era. Por exemplo, Judas Iscariotes. Em hebraico, Judas Iscariote. Então, Judas, homem de Cariote. E no caso aqui ele fala, ou então a outra opção, que é filho de alguém. Então, feliz és Shimon Bar Yona. Então, Simão, filho de Jonas. Ele dá o nome completo dele. E de repente ele diz: tá vendo esse nome? Tchau. Seu novo nome é Pedro. Ele deu o nome que é a missão dele. Como ele faz com Maria, chama de mulher também. Ele vai designando a missão da pessoa pelo nome que ele dá. Ele também chamou João e Tiago de Boanerges, os filhos do trovão, Benei Barak. Por isso, é a missão que ele está dando para aquela pessoa. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele dá muito poder para Pedro. Ele dá a chave do reino dos céus. O que é isso? É o dono da casa dando a chave para seu empregado, que é o encarregado de cuidar de tudo. É o mordomo, vamos dizer assim. É aquele que está cuidando enquanto o rei está fora. Ele tem a chave do reino dos céus, que é o quê? A casa de Cristo. Então lembra lá quando a gente leu na Bíblia, em Lucas, Jesus falando que quem é o servo fiel e prudente que ele deixa na casa? E Simão Pedro pergunta: você está dizendo isso para quem? Para todos ou só para a gente? Aqui Jesus está esclarecendo: eu estou falando isso para você, Pedro. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Você é o servo fiel e prudente que eu estou deixando. É você que tem que cuidar do povo como um todo. E Deus é assim. Deus podia cuidar de cada um sozinho, mas Ele quer que nós participemos da comunhão dos santos, que a gente faça o bem para as outras pessoas. Ele poderia alimentar os pobres fazendo pedra virar pão. Mas Ele quer que eu e você demos esmola para o pobre. Ele é tão bom que Ele não quer só saciar a fome do pobre. Ele quer que eu e você sejamos instrumentos, participemos ali desse movimento de saciar o pobre. A mesma coisa aqui. Ele quer apacentar as ovelhas dele. Mas ele é tão bom que ele quer que Pedro seja esse instrumento. É uma dádiva divina. É um dom que ele dá para Pedro. Ele podia falar: por que cada um tem seu pastor e tal? Quem é você para decidir como Deus vai fazer as coisas? Deus decidiu isso aqui, ó. Um dos seus apóstolos tem a chave da casa. Quem tem a chave da casa é quem manda nela. E de fato é o que ele diz aqui. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É preciso uma cegueira tremenda para não ver aqui o tamanho do poder que São Pedro está recebendo.
Não tem como interpretar de outro jeito. Então, tem muito malabarismo, tal. Não, porque ele também falou tudo que ligares na terra será ligado nos céus em Mateus 18 para todos os apóstolos. É verdade, ele fala isso para o conjunto dos apóstolos, que são os bispos como um todo. Mas como pessoa individual, apenas Pedro. E só ele recebe a chave, porque só um pode recebê-la. Alguns protestantes, e isso não é novo, né? Isso já é antigo, já apareceu outras vezes na história da igreja, dizem que essa palavra que é usada aqui, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a sua igreja, que ela quer dizer pedaço de pedra, enquanto que a pedra em si, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, seria essa frase deles, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeiro que não tem sentido, porque São Pedro mudou de nome. Então, assim, falar tudo isso, entrar nesse detalhezinho, é tentar complicar muita coisa que está na nossa cara aqui, está patente para todo mundo ver. Que é o quê? São Pedro virou o servo fiel e prudente de Cristo, o vigário de Cristo nessa terra. Mas se alguém ainda tiver dúvida de que Pedro realmente significa pedra no original, é só a gente lembrar que eles falavam aramaico e vamos para outras passagens da Escritura, como João capítulo 1, embora também tenha cartas de São Paulo que ele cita assim, o nome original dele em aramaico, que era Cefas, Kefa, quer dizer rocha. E isso aí eu tenho propriedade para falar, porque é a língua semítica que eu conheço. Então isso quer dizer rocha, não é pedaço de pedra, não é nada. Se fosse pedaço de rocha, então deveria ser talvez even, em hebraico, em aramaico, e não é a palavra que é usada Kefa. Vamos ler aqui, ó. João capítulo 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos quais tinham ouvido João e que tinham seguido Jesus. Foi ele, então, logo à procura do seu irmão, Simão Pedro, e disse-lhe, achamos o Messias. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Acabou aqui a discussão. No outro evangelho, o de João, está esclarecendo que o que era utilizado no original era kefa, que quer dizer rocha. Acabou. Então não tem pedaço de pedra, nem nada. Isso é fruto de uma análise do microscópio, que fica olhando só para uma coisinha e esquece de ler o restante da Bíblia. Tem que ler a Bíblia toda, gente. Não é só um versículo ou outro, não. Então nesse versículo a gente já vê que ele é o que recebe a chave do reino dos céus, que ele muda o nome dele para Pedro. E no outro está aqui, ó, Kefa, Cefas, rocha. Então não tem dúvida de que ele realmente é a rocha sobre a qual está edificada a igreja de Cristo. Ao mesmo tempo, a Escritura ela nunca se esgota num significado só. Deus faz as coisas de um modo tão perfeito que uma mesma palavra significa várias coisas ao mesmo tempo e de forma complementar. Então, por que Pedro é a pedra sobre a qual está a igreja de Cristo? Porque ele, inspirado pelo Pai, reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Cristo vive nele. Então já não é mais ele que vive, é Cristo que vive nele. E a partir desse momento a igreja é edificada sobre ele. Ele também representa o anúncio do evangelho como um todo. Ao mesmo tempo que é o próprio que é o Pedro, a pessoa. Também é o Papa. São vários significados ao mesmo tempo. Só assim pode se entender a Bíblia. Porque se a gente entender de outro jeito, não tem muito sentido. E tem mais um argumento também para mostrar que Pedro era o príncipe dos apóstolos. Se não bastasse isso, de que ele recebeu a chave, foi mudado o nome, que o nome dele quer dizer rocha. A gente também pode ver que nas quatro enumerações dos apóstolos, quem são os apóstolos de Cristo? Nas quatro autores diferentes. A gente tem, na verdade, 3 autores diferentes. A gente tem sempre o nome de Pedro no começo. Vamos ver aqui, ó. Primeiro vamos ver o Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. Então vem aqui Mateus. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, falando sobre ele mesmo, né? Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariote, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão. Então, primeiro Pedro, depois os outros. Olha como Mateus coloca. Outro, Marcos. Como Marcos diz. Está em Marcos capítulo 3, versículo 13. Depois subiu ao monte, Jesus, e chamou os que ele quis. Não os melhores, não os mais inteligentes. E foram a ele.
designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Primeiro Simão. Tiago, filho de Zebedeu, João, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Escolheu também André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que o entregou. Tudo, começa com Pedro e termina com Judas. Começa com o príncipe dos apóstolos e acaba com o traidor. Vamos ver também aqui como está escrito em Atos dos Apóstolos. Tendo entrado no cenáculo, aqui é São Lucas escrevendo, tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, quem eram eles? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, irmão de Tiago. Então não vem aqui com Judas Iscariotes no final, porque ele já tinha morrido e já tinha traído ao Senhor. Mas começa também com Pedro. Então eu falei aqui atrás 4, na verdade são 3 listas dos apóstolos. Eu lembrava que eram 4. Talvez eu não tenha posto aqui no e-book também, né? Depois eu teria que verificar. E por fim, se isso também não fosse suficiente para mostrar que São Pedro era o príncipe dos apóstolos, o primeiro deles, o principal, o chefe da família, a gente tem aqui Lucas 22, como Satanás queria atacar a Pedro especificamente. Ele quer atacar todos, sim, mas ele direciona para Pedro. Nosso Senhor, Lucas 22, versículo 31, logo antes da sua paixão. Olha o que ele fala para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Aqui Satanás sabe que ele tem que atacar São Pedro para desestabilizar a igreja. E nosso Senhor roga por São Pedro, para ele não desfalecer e, por sua vez, que ele confirme os outros apóstolos. Mas o que é necessário para provar que São Pedro, a gente já vai falar dos sucessores dele, mas porque São Pedro é o príncipe dos apóstolos. Jesus está preparando alguém para ser o seu servo fiel e prudente que ficará no lugar dele. Pois eu trouxe outra coisa. Eu trouxe aqui uma carta que muitos que atacam o Papa, sejam eles protestantes ou tradicionalistas cismáticos, eles citam a carta aos Gálatas, quando São Paulo diz que corrigiu a São Pedro. Eles citam Gálatas 2, versículo 11 em diante. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, para lembrar do contexto em como São Paulo está falando de São Pedro, que é uma prova da autoridade de São Pedro. Então, São Paulo, no capítulo 1, ele começa a falar que não há outro evangelho, que eles não deveriam largar o evangelho que ele pregou para seguir heresias. E, por fim, ele vai dizendo sobre como ele era no judaísmo e como ele foi escolhido por Deus do nada. Né? Diferente dos outros dos sucessores dos apóstolos, que receberam a imposição de mãos dos apóstolos, inclusive aqueles que vieram de São Paulo, né? Por exemplo, Tito, bispo de Creta, que também escolheu outros, como está na carta a Tito. Então, diferente desses que receberam por imposição, São Paulo foi derrubado do cavalo por nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só o que ele fala. Quando ele começou, ele versículo 17, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Ele não subiu para ver os 11 apóstolos, ou 12, né, que já tinha Matias. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei a Damasco. Então ele começou a perambular pelo mundo ali, pelo Oriente Médio. Depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer a Cefas e fiquei com ele 15 dias. E por que ele subiu para Jerusalém se ele dizia que ele não precisava? Ele já tinha toda a inspiração divina para ser apóstolo sem necessidade de passar por algum apóstolo. Ainda assim, ele reconhece a necessidade de subir a Jerusalém para conhecer a Pedro, a Cefas, que é o mesmo nome em aramaico aqui. Né? Olha isso, né? São Paulo reconhece que ele queria conhecer a Cefas, ele precisava fazer isso. Ele não tinha obrigação de nenhuma outra coisa, mas ele foi conhecer a Cefas. Inclusive, ele continua, não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Então ele diz que ele não tem a autoridade dele que vem dos apóstolos em si, mas ele sentiu a necessidade de subir a Jerusalém para conhecer a Pedro. Ele tinha esse respeito por São Pedro. É claro que depois ele vai corrigir São Pedro, que erra, como os papas também podem errar. Mas isso mostra a importância de São Pedro. São Paulo, que não estava no grupinho com Jesus Cristo, ali, dos primeiros apóstolos,
Como ele mesmo diz, como um abortivo ele vem depois. Ele sente a necessidade de, Gálatas capítulo 1, versículo 18. Fui a Jerusalém para conhecer a Cefas. Ele precisava ir conhecer o Santo Padre. Importante ter essa lembrança. Eu poderia pegar aqui também que Herodes, em Atos dos Apóstolos, mas eu não marquei aqui, não lembro exatamente qual é a passagem. Ele mata Tiago, vê que os judeus se alegram com isso. Então ele decide o quê? Matar também a Pedro. Que ele fala, opa, se eu matei esse, deu certo, imagina se eu matar o chefe. Ele vai atrás de São Pedro para poder acabar com a igreja de uma vez. Então fica claro na Escritura que São Pedro, a gente deu aqui diversas provas bíblicas. Fica claro que São Pedro é o príncipe dos apóstolos, aquele servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para que a guiasse e a apacentasse nas palavras de Cristo, para que apacentasse as suas ovelhas, nas palavras de Cristo, para que confirmasse os seus irmãos na fé, nas palavras de Cristo, para que fosse pedra da igreja, nas palavras de Cristo, para que ligasse na terra aquilo que deveria ser ligado no céu, para que conduzisse a chave do reino dos céus. São Pedro, príncipe dos apóstolos. Por que Jesus prepara alguém? E com a morte dele, tudo mudaria. Onde está escrito isso na Bíblia? Que as coisas têm que mudar? Que a ordem que Jesus instituiu deveria ser mudada depois? Não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário, está escrito, quem vos ouve é a mim que ouve. Lucas 10,16. Quem vos rejeita é a mim que rejeita. Então os apóstolos com autoridade instituíram sucessores. E agora nós vamos ver que dentre esses sucessores, nós temos um sucessor especial, que é o sucessor de Pedro, em Roma. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tinha marcado mais alguma coisa aqui no e-book. É justamente o que a gente vai olhar agora. Eu ia ler aqui, Jesus não fundou a igreja, que é a sexta mentira, que é uma das partes que eu mais gosto do e-book. Mas eu acho que vai ficar um pouco grande aqui. Então vamos direto para outra passagem que eu marquei, para não ficar tão grande o vídeo. Que é essa situação dos apóstolos mudarem de lugar. Por que Jerusalém e não... Por que Roma e não Jerusalém? Por que o sucessor de Pedro não ficou em Jerusalém? É uma pergunta legítima, né? E eu vou trazer aqui da minha pergunta, que é a 13ª mentira, o caminho é Jerusalém, não Roma. Vocês já devem ter ouvido algum protestante dizer isso por aí, um messiânico. Então aqui a gente mostra que o caminho é Roma, sim, que é a Nova Jerusalém. E eu vou direto pular para a prova bíblica 5, que fala sobre a movimentação aqui dos apóstolos. Primeiro, eu queria mostrar que o Espírito Santo queria que os apóstolos saíssem de Jerusalém, que eles fossem pelo mundo todo. Essa é a primeira coisa. Inclusive, Jesus diz isso, né? Que vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então ele mesmo já diz isso, se eu não me engano, no final do Evangelho de Marcos, ou no início dos Atos dos Apóstolos. Mas o que acontece aqui é que o Espírito Santo ele começa a guiar a igreja. Jesus deixou esse outro paráclito, que é o Espírito Santo que veio em Pentecostes, para guiar ali os apóstolos nas decisões sobre como edificar a igreja. E uma dessas decisões é para onde eles iriam. Primeiro vamos mostrar aqui um caso em Atos dos Apóstolos 8, que é sobre Filipe. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse, levanta-te e vai para o sul em direção ao caminho, que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe levantou-se e partiu. O Espírito Santo, essa é uma das viagens dos apóstolos. Eles fizeram trocentas viagens. Então veja, o Espírito Santo ele vinha e falava para onde eles tinham que ir. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Ambos desceram à água, estou cortando algumas partes aqui. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. E Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto, foi mais para o norte. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então ele foi transportado mais ou menos ali de Gaza para Tel Aviv, vamos dizer assim, nas cidades de hoje, né? E foi subindo até chegar a Cesareia. Você vê, o Espírito Santo ele mexia com os apóstolos. Filipe não demonstra estranheza nenhuma com isso. O Espírito Santo ele mandava, vem para cá, vai para lá, transportava. Vamos ver outro exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 19. Temos aqui São Pedro.
Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito, eles ouviam o Espírito Santo: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. E ele vai para Cesareia. Aqui temos Pedro sendo movido pelo Espírito. Temos também aqui, em Atos dos Apóstolos 19, e depois Atos dos Apóstolos 27. Bem, primeiro, Atos dos Apóstolos 19. Temos São Paulo aqui, ó. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém, depois de atravessar a Macedônia e a Acaia. Depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que veja também Roma. Então São Paulo já entende que precisa ir para Roma. Atos dos Apóstolos 19, versículo 21. E em Atos dos Apóstolos 27, versículo 23, São Paulo diz, esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo. Então São Paulo, habituado com esse anjo. O qual me disse, não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César, ou seja, que vás a Roma. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Isso aqui ele prestes a naufragar, né? Estava com medo. Enfim, então Deus mandando São Paulo para Roma, através do seu anjo. E da mesma forma, nós sabemos que Pedro esteve lá, por história mesmo, né? Aonde está isso na Bíblia, que Pedro foi para Roma? Bem, isso está na história, está escrito e registrado pelos historiadores. Eu imagino que quem está assistindo esse vídeo aqui acredite em outras fontes históricas além da Bíblia, né? Acredita, por exemplo, que existiu Cleópatra, e não está na Bíblia, né? Acredita que existiu a Idade Média não está na Bíblia. Então, eu acho que a gente não precisa entrar nesse nível de discussão, né? Que é uma coisa bem óbvia. Então, eu queria trazer... Primeiro eu mostrei aqui que o Espírito Santo ele guiava para onde os apóstolos deveriam ir. E ele queria que, onde abundou o pecado, que a Roma superabundasse a graça. Como o Apocalipse mostra, Apocalipse 17, então todos os 8 reis, os imperadores romanos, como eles iam ali perseguindo, um deles, Tito. Enfim, tem explicações bem legais sobre isso, que não dá tempo de entrar aqui, mas Roma, a prostituta, cai e a igreja anda triunfante sobre ela. Os inimigos de Cristo foram tirados no chão, sob os cabelos dos seus pés. É isso que acontece com Roma. O Espírito Santo quis que o Espírito Santo tem o seu plano para guiar a igreja também. Deus não deixou os apóstolos órfãos, nem seus sucessores. Então, ele quis que Pedro e Paulo fossem para Roma, para lá serem martirizados. Porque é através da capital do império que ele tomou para si, porque nenhuma autoridade foi dada a César que não viesse do alto, para através dessa cidade ele chegar ao mundo inteiro. E eu queria mostrar para vocês aqui algumas provas de que os bispos de Roma já se viam como sucessores dos apóstolos. Primeiro eu vou pegar algumas cartas aqui, que estão reunidas nesse livro Padres Apostólicos da coleção patrística da Paulus. Primeiro eu queria ler para vocês aqui algumas partes da carta de Clemente, a primeira carta de Clemente aos Coríntios. Então, Clemente, 4º Papa, discípulo de São Paulo, escreve para a comunidade de Coríntios. Ou seja, para uma comunidade da qual ele não era bispo. Ele era bispo de Roma. Por que ele escreveria para os coríntios? E vamos ver como ele começa essa carta aqui. Já na saudação. A Igreja de Deus que vive como estrangeira em Roma, para a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Corinto. Naquela época, a gente vai ver outras cartas aqui de Santo Inácio, era comum eles se referirem à igreja como um todo, como igreja católica, que é o que a gente faz hoje, e quando eles se dirigiam a uma igreja específica, por exemplo, a igreja do Rio de Janeiro, eles falariam a igreja que vive como estrangeira no Rio de Janeiro. É uma forma literária do início aqui dos primeiros cristãos. Eles gostavam de ressaltar essa característica de que nós somos estrangeiros nesse mundo. A Igreja de Deus que vive como estrangeira em Roma, para a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Corinto, aos que se chamam santificados na vontade de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus Todo-Poderoso, por meio de Jesus Cristo, se multipliquem entre vós. Irmãos, pelas desgraças e adversidades imprevistas que nos aconteceram uma após a outra, acreditamos ter demorado muito para dar atenção às coisas que entre vós se discutem. Olha que interessante aqui, São Clemente mandando uma carta para os coríntios dizendo assim: desculpa a gente não ter escrito antes, é porque um monte de desgraça aconteceu aqui em Roma. Claro, gente, era todo mundo cristãos perseguidos pelo Império Romano. Você acha que o bispo de Roma tinha tempo de ficar escrevendo carta para todo mundo? Estava preocupado na sobrevivência da própria igreja de Roma. Tem gente que diz isso, né?
Se depois de Pedro veio Lino e Cleto, e agora Clemente, por que só Clemente escreve essa primeira carta? Por que Lino e Cleto não escreveram nada? A primeira coisa que Clemente escreve é isso. Acreditamos ter demorado muito para dar atenção às coisas que entre vós se discutem. Demorou muito para nós, papas, darmos atenção para o que acontece em Corinto, em outra cidade. Por quê? Por causa das desgraças e adversidades imprevistas que nos aconteceram uma após a outra. Perseguição recorrente que tinha Roma. Herodes perseguia a Pedro em Jerusalém. Você acha que César não ia perseguir o líder da igreja? É claro que eles iam correr atrás dos apóstolos. É uma coisa óbvia. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar, que ele já sabia. E, por fim, o que ele está mandando aqui? Por que ele está mandando essa carta? Caríssimos, não nos referimos à revolta abominável e sacrílega, que é estranha e alheia aos eleitos de Deus. Alguns poucos, insensatos e arrogantes, acenderam-na, chegando a tal ponto de loucura que o vosso nome venerável, dos coríntios, célebre e amado por todos os homens, ficou fortemente comprometido. O que estava acontecendo aqui? Os apóstolos, São Paulo, que era responsável por Corinto, escolheu um bispo para ficar em Corinto. Essa carta aqui está sendo escrita máximo uns 30 anos, de 20 a 30 anos depois da morte de São Paulo. Então você vê, logo depois de São Paulo ter passado, todo mundo lembrava dele ainda. Então tinha um bispo lá que ele tinha colocado no lugar, e alguns leigos achavam que aquele bispo não era o ideal, tinha que ter outro bispo no lugar. Então são os leigos que fizeram uma pequena reforma, protestaram ali contra os sucessores de São Paulo e queriam colocar outras pessoas no poder. Isso aí a gente já ouviu várias vezes na história, não é mesmo? Então, o Papa São Clemente teve que intervir. Inclusive, queria trazer outra passagem aqui que eu acho muito legal da carta dele, que é no ponto 44 aqui da carta. Nossos apóstolos conheciam da parte do Senhor Jesus Cristo que haveria disputas por causa da função episcopal. Por esse motivo, prevendo exatamente o futuro, instituíram aqueles de quem falávamos antes, ou seja, os bispos e os padres, os presbíteros, que ficaram lá no lugar de São Paulo, em Corinto. Por ocasião da morte desses, outros homens, e ordenaram que, por ocasião da morte desses que eles escolheram, outros homens provados lhe sucedessem no ministério. O que ele está dizendo aqui, São Clemente? Que os apóstolos deixaram ordenado, por instrução de Jesus Cristo, que quando algum daqueles que eles escolheram como bispo morresse, outros homens sucedessem o ministério. Ele está dizendo que Jesus mandou aqui a sucessão apostólica. Isso é claríssimo, porque isso aconteceu em toda a cristandade. Essa figura do bispo tem em toda a cristandade, com exceção dos protestantes, que vieram 1500 anos depois. Mas ali dentro ali do Império, tudo isso aconteceu no Império Romano. Na Etiópia, que estava fora do Império Romano. Na Índia, isso aconteceu fora da influência de Roma. Então nós temos aqui, quando morre um bispo, é escolhido outro para ficar no seu ministério, para lhe suceder. É a sucessão apostólica. E de fato, basta pegar o Evangelho de São Lucas, aqui no meu e-book, onde está na Bíblia, tem um capítulo que é a mentira. Todos somos sucessores dos apóstolos. E lá a gente desmantela com várias passagens bíblicas, mostrando que Jesus ordenou a sucessão apostólica. E não falou nada de Escritura. Nós acreditamos na Escritura por conta da sucessão apostólica, porque os apóstolos e os bispos que os sucederam ordenam que a gente acredite na Bíblia. Mas a primazia na nova aliança é escutar o apóstolo. Isso é interessante. O sola escritura, ele é uma desobediência direta a Jesus Cristo. É uma invenção, é colocar coisa na palavra, coisa que não existe. Mas bem, vamos lá. Então, por ordem de Jesus Cristo, instituíram os bispos atuais e ordenaram que, por ocasião da morte desses, outros homens provados lhe sucedessem no ministério. Os que foram estabelecidos por eles ou por outros homens eminentes, aqueles bispos que foram escolhidos pelos apóstolos ou por outros homens eminentes, ou seja, ou por outros bispos, com a aprovação de toda a igreja, que serviram irrepreensivelmente ao rebanho de Cristo, com humildade, calma e dignidade, é que ele está defendendo o bispo de Corinto, e que durante muito tempo receberam o testemunho de todos, achamos que não é justo demiti-lo de suas funções. Então o Papa está dizendo aqui, vocês querem trocar de bispo? Eu estou dizendo, não é para trocar. É para manter quem São Paulo escolheu.
Para nós não seria culpa leve se exonerássemos do episcopado aqueles que apresentaram os dons de maneira irrepreensível e santa. Felizes os presbíteros que percorreram seu caminho e cuja vida terminou de modo fecundo e perfeito. Eles não precisam temer que alguém os afaste do lugar que lhes foi designado. Se nenhum bispo vai ser afastado porque está velho ou porque vocês acham que são melhores. Ele, com a autoridade apostólica, como sucessor de Pedro, com a chave da igreja na mão, diz que nenhum bispo aqui vai ser trocado. E nós vemos que, apesar da ótima conduta deles, removestes alguns das funções que exerciam de modo irrepreensível e honrado. Então, o Papa dizendo, o que vocês estão fazendo aí? Mais à frente, ele vai dizer o seguinte aqui, no ponto 59. Se alguns desobedecem ao que nós lhe dissemos da parte de Deus, saibam eles que estou incorrendo em falta e não poucos perigos. Então, se algum fiel de Corinto dizer assim, quem é o bispo de Roma para mandar na gente? Todos somos sucessores dos apóstolos. Eu faço o que eu quiser aqui em Corinto. Então está aqui São Clemente dizendo para ele, São Clemente, discípulo de São Paulo, conhecia São Pedro, quarto Papa, antes do século II, século I, isso aqui. Se alguns desobedecem ao que nós lhes dissemos da parte de Deus, ele usa o plural o tempo inteiro e é ele escrevendo, né? Então nós como Papa, como papado. Se alguns desobedecem ao que nós lhes dissemos da parte de Deus, estou falando em nome de Deus, saibam que estão incorrendo em falta e não poucos perigos. Enfim, tem mais partes, daria para ficar só lendo aqui essa carta o tempo inteiro, porque ela é muito, muito legal. Mas eu queria que a gente lesse também o finalzinho aqui dessa carta. Irmãos, nós vos escrevemos suficientemente sobre as coisas que convêm à nossa religião, que são úteis à vida virtuosa, para os que desejam dirigir a sua vida conforme a piedade e a justiça. Nós vos lembramos essas coisas com prazer, porque estávamos certos de escrever a fiéis excelentes que aprofundaram as palavras do ensinamento de Deus. Ponto 63. Convém que nós, com tantos e tantos exemplos, porque a carta ele dá vários exemplos da Bíblia de obediência, curvemos a fronte e ocupemos o lugar que nos cabe pela obediência. Desistamos da vã revolta, a que eles estavam fazendo em Corinto, para alcançarmos irrepreensivelmente o escopo que nos é proposto na verdade. Vós, coríntios, nos dareis, ao Papa, alegria e contentamento, se obedecerdes ao que escrevemos por meio do Espírito Santo, se acabardes com a cólera injusta da vossa inveja, segundo o pedido que vos dirigimos nesta carta, tendo em vista a paz e a concórdia. Aqui está Pedro confirmando seus irmãos. Inclusive, ele não para por aí. Ele manda os seus enviados a Corinto para resolver essa situação. Nós vos enviamos homens fiéis e sábios que viveram de maneira irrepreensível em nosso meio desde a juventude até a velhice. Eles serão testemunhas entre nós e vós. Ou seja, os coríntios têm que dar satisfação a Roma, no século I. Fizemos isso para que saibais que nossa preocupação foi e é de que encontreis logo a paz. Enfim, então é interessante a gente ver essa carta de São Clemente, quarto Papa, como no século I nós temos o Sumo Pontífice romano se posicionando como líder da Igreja Universal, intervindo em Corinto. Mas por que demorou tanto para escrever carta? Bem, ele mesmo explicou lá no primeiro ponto, porque os bispos de Roma eram perseguidos. E eram tão perseguidos que eu queria trazer aqui outras cartas, logo depois as cartas de Santo Inácio de Antioquia, uma das sedes dos patriarcas, uma diocese que foi fundada por São Pedro, inclusive, Antioquia. Só que São Pedro não ficou lá. Ele depois foi para Roma, onde ele pregou, inclusive onde foi escrito o Evangelho de São Marcos. A gente vai ver em outra parte aqui. Eu queria mostrar que Santo Inácio ele tem umas 7 cartas, eu não tenho certeza quantas, são 6, 7, mas ele foi levado de Antioquia para Roma para ser martirizado, comido pelas feras. Então ele que era um bispo ali de Antioquia, um patriarca. E ele, no caminho, ele escreve cartas para igrejas, então orientando essas igrejas, com um tom muito diferente do tom de Clemente. São Clemente, essas cartas de Santo Inácio foram escritas uns 10 anos depois da carta de São Clemente. Já era outro papa nessa época, né?
Mas você vê, São Clemente ele ordena a obediência dizendo que ele escreve por meio do Espírito Santo. O tom de Santo Inácio de Antioquia é diferente, é o tom de um patriarca. Ele está exortando as outras igrejas a quê? A não se unir com os hereges e a se unir fortemente ao seu bispo. Quem tiver interesse, compre esse livro aqui que é tão bom. Padres Apostólicos, coleção da Patrística, da Paulus. Em todas as cartas ele vai falar, vocês têm que ser fiel ao seu bispo, sejam fiéis a seus bispos, sejam fiéis a seus bispos. Ó, carta aos Efésios, ele manda uma carta aos Efésios, ele exorta a unidade, ele manda fugir da heresia, fala para todos serem unos com o seu bispo. Depois ele escreve aos Magnésios, e aí ele fala, tive a honra de ver na pessoa Damas, o vosso bispo. Então ele fala, convém que não abuseis da idade do vosso bispo. É preciso não só levar o nome de cristão, mas ser de fato. Alguns falam do bispo, mas agem de modo independente. Você tem que seguir o bispo. Então ele fica mandando seguir o bispo. Alerta contra os judaizantes. Depois escreve aos Tralianos. E a mesma coisa aqui, ele também fala do bispo. Ele faz um elogio aos Tralianos e ele fala, quando vos submeteis ao bispo como a Jesus Cristo, demonstrais a mim que não viveis segundo os homens, mas segundo Jesus Cristo. Então ele fala dos diáconos, dos padres também, fugir da heresia. Então ele vai dando várias instruções. Aí chegamos na carta aos Romanos. Tudo muda na carta aos Romanos. Primeira coisa, ele não faz nenhuma exortação igual ele faz dos outros. Não andem com os hereges, não fazem isso. Não, ele não fala nada disso. Ele faz pedidos aos romanos. Ele pede que os romanos não impeçam o martírio dele. Ele faz pedidos a Roma. E ele usa uma expressão muito interessante aqui. Ele não fala o nome do bispo de Roma. Ele não cita o bispo de Roma. Ele cita em todas as cartas o bispo e só fala disso. Na de Roma ele não cita. Por quê? Santo Inácio estava sendo conduzido a Roma, preso para morrer, comido pelas feras numa perseguição romana. Você acha mesmo que ele vai entregar onde está o Papa? A gente acabou de ler na carta de São Clemente a quantidade de perseguições que eles sofriam. Então, Santo Inácio, que não era tonto, não cita o bispo, como se Roma não tivesse bispo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala uma coisa bem interessante, olha só. Inácio, também chamado Teóforo, quer dizer carregador de Deus, a igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu único Filho. A igreja amada, iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem, segundo a fé e o amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. Aí vem, ó. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside no amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Olha que interessante, né? É a igreja que preside o amor, que preside ao amor, está escrito aqui especificamente. Então, é a única igreja para a qual ele usa esse verbo. Então, é uma igreja que manda. Porque, de fato, é assim. É a igreja onde está o sucessor de Pedro. Então, temos uma carta muito diferente das outras que ele escreve. Tem outras aqui. Carta aos esmirniotas. Então, ele vai falar de novo, fugir da heresia, o bispo, tal. União com o bispo. Agora, a carta de Roma, ele não cita o bispo. Ele preserva o bispo, para que não seja perseguido. Ele faz pedidos para ela e ele diz que ela preside na caridade. Então, assim, temos vários exemplos já aqui do século I e o iniciozinho do segundo, nesse caso, de que o sucessor de Pedro está em Roma. Por que não temos mais registros disso? Primeiro, porque São Pedro e São Paulo já morreram na segunda metade do século I, então sobra menos tempo. Depois, por aquilo que São Clemente esclarece, que se eles ficassem fazendo tanta algazarra, eles mesmos morreriam, né? A igreja não teria sucessão no Papa. É uma coisa de bom senso. Então, é algo que a gente tem que levar em conta. Primeiro, Jesus Cristo deixou claro que Pedro é o seu vigário. É aquele que tem a chave dos reinos dos céus. É aquele que confirma seus irmãos na fé. Vemos agora São Clemente fazendo isso e se desculpando por não ter feito antes. E vemos agora Santo Inácio, bispo de outra região, se dirigindo assim ao Papa. Então, ele protege a identidade do Papa e ele faz pedidos, e ele diz que aquela igreja preside. Então vejam a força disso.
Eu queria trazer agora outro livro legal, que é a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio, que era herege, escreve no final do século III, mas, ainda assim, ele preserva muitos textos, do ponto de vista histórico, né? Muitos textos bons que foram escritos do século I até a época dele. Ele tenta fazer um resumão da história da igreja naquela época, né? Pra gente é uma maravilha, que pra nós são os primeiros cristãos como um todo. Mas ele aqui para ele já seria importante preservar essa história, já estava ficando antigo, então ele decidiu escrever tudo. Primeiro eu queria trazer uma prova de que Pedro pregou em Roma. Nós temos aqui, ó, o livro da História Eclesiástica. Eu não sei qual o número da História Eclesiástica é esse aqui. É o livro segundo. Então, o livro segundo da História Eclesiástica, capítulo 14, versículo, vamos ver aqui, versículo, Pedro prega em Roma, onde a gente está aqui? É o versículo 4, vamos dizer assim. Ele primeiro fala aqui de Simão. Tá, ó, o versículo 6. Então, livro 2, capítulo 14, versículo 6. Imediatamente depois, ainda no começo do império de Cláudio, a providência universal, boníssima e cheia de amor aos homens, conduziu pela mão a Roma, qual adversário deste destruidor da vida, o valoroso e grande apóstolo Pedro, o primeiro dentre todos pela virtude. Eusébio de Cesareia, século III, falando isso, e citando, se eu não me engano, Pápias aqui. Eu não sei quem ele pegou aqui de citação, mas com vários documentos, ele cita aqui vários documentos do século I e II. Autêntico general de Deus, Pedro, munido das armas divinas, trazia do Oriente ao Ocidente a preciosa mercadoria da luz inteligível e anunciava com a própria luz, como a própria luz, e palavra de salvação para as almas a boa nova do reino dos céus. Capítulo 15. Deste modo, a palavra divina se difundia entre os romanos, e o poder de Simão, ele está falando aqui do Simão o mago, se extinguiu logo e com ele desapareceu. Então, São Pedro veio e tirou ali a influência desse Simão o mago. De outro lado, o fulgor da piedade brilhou de tal modo diante dos ouvintes de Pedro, que eles não se satisfaziam de ouvi-lo uma só vez. Então, os romanos ouviam Pedro falar, e eles não se satisfaziam. Eles falavam, nossa, a gente precisa mais disso, a gente quer ouvir esse homem mais. Nem de ter recebido o anúncio oral da doutrina, mas insistiam de todos os modos, suplicando a Marcos, cujo evangelho chegou até nós, então o evangelista Marcos, e que era o companheiro de Pedro, lhe deixasse um monumento escrito da palavra transmitida oralmente. Não desistiram de suas preces enquanto não o coagiram, e assim deram ocasião a que fosse escrito o evangelho segundo Marcos. Disse que o apóstolo conheceu o fato por uma revelação do Espírito. Então o Espírito Santo, como a gente viu que falava com eles livremente, falou para eles, São Marcos está escrevendo a sua pregação, está deixando ela escrita. Alegrou-se com o desejo deles e aprovou o livro por meio de leitura nas assembleias. Então São Pedro aprovou o Evangelho de São Marcos escrito de acordo com a pregação oral de São Pedro em Roma. Então, uma prova de que São Pedro esteve em Roma e lá foi escrito o Evangelho de São Marcos. O primeiro dos documentos da igreja vindo de Roma aí, ó. Se alguém quiser tirar da Bíblia. Depois eu queria trazer outro caso aqui que é interessante também, sobre a primazia de Pedro, do Papa em Roma, que é um caos que acontece no meio do século III, no ano de 251. Uma carta aqui que a gente vai ver do Papa Cornélio ao Patriarca Fábio de Antioquia. A gente acabou de ler sobre o Papa Clemente e o Patriarca de Antioquia, Inácio. E agora a gente foi mais à frente no tempo, 100, 130 anos depois, para o Papa Cornélio e o Patriarca Fábio. E vamos ler aqui. Uma coisa que eu acho interessante é mostrar aqui o que está nessa carta. É um alerta aqui que o Papa Cornélio faz ao Patriarca Fábio. Então ele vai dizendo aqui, ó. Cornélio fornece a Fábio informações sobre... Cornélio fornece a Fábio informações sobre a conduta de Novato. Então Novato era um herege da época. E escreve exatamente o seguinte. Então vamos lá, o Papa falando para o Patriarca aqui. Quero falar-te a fim de te tornares ciente do que esse homem espantoso há muito ambicionava o episcopado, conservando oculto seu ardente desejo. Então, um homem que queria ser bispo, esse herege.
ignorado pelos demais porque tinha junto de si desde o começo, para esconder sua estultice, alguns confessores. Então ele vai contando a história aqui do novato, desse herege. Então, vamos lá. Efetivamente, este dogmatizador, o Papa aqui falando para o patriarca, informando ele sobre esse herege. Esse defensor da doutrina da igreja, quando decidiu arrebatar e extorquir o episcopado que não lhe fora outorgado do alto, escolheu 2 partidários. Então, para virar papa, quer dizer, para virar bispo, ele escolheu 2 partidários, já sem esperança da própria salvação. 2 condenados aí. E enviou-os a uma pequena e insignificante localidade da Itália, para enganar 3 bispos, homens rústicos e muito simples. Então ele, quero virar bispo, o que eu vou fazer? Já sei, vou procurar um lugar em que os bispos são mais tontinhos, e lá eu consigo fazer com que eles me ordenem bispo. Homens rústicos e muito simples. Por meio de argumentos capciosos, assegurando firmemente e sustentando com energia que eles deviam ir logo a Roma, a fim de fazer cessar, servindo de mediadores qualquer dissensão com os outros bispos. Então eles falam, nossa, vocês têm que vir a Roma para me defender lá, para não ter mais essa perseguição que eu estou sofrendo. Eu não sou herege, eu não sou cismático, só quero que as coisas fiquem boas, só quero resolver essa igreja. Então vamos lá, os 3 bispos vão com ele para Roma. Ao chegarem lá, os bispos, simples demais para perceberem planos malignos e astúcias, conforme acabamos de dizer, foram cercados por alguns indivíduos semelhantes a novato e por ele atemorizados. À 10ª hora, estando os bispos embriagados e aturdidos pela saciedade, então ele deu vinho para os bispos lá, já estavam mais bêbados, Novato obrigou-os à força a lhes dar o episcopado por meio de uma simulada e vã imposição das mãos. Então, ele sabia da eficácia da ordenação por imposição das mãos de um sucessor dos apóstolos. Ele rouba, então, ele é ordenado desse jeito, de uma forma ilícita. Este episcopado que ele reivindica por astúcia e dissimulação, uma vez que não lhe compete. Pouco tempo depois, um daqueles bispos voltou à igreja, lastimando e confessando o seu pecado. Aí vamos lá, agora o que o Papa vai falar? Estamos falando aqui do Papa Cornélio, falando para o Patriarca Fábio. Nós o acolhemos em comunhão entre os leigos, pois o povo presente intercedia por ele. Dos outros 2 bispos, ordenamos sucessores que enviamos às sedes de onde provinham. Não sabia, por acaso, tal defensor do evangelho, que numa comunidade católica deve haver um só bispo? Ele vai fazendo aqui umas outras... Também daria para a gente ficar lendo o tempo inteiro, que é delicioso esse texto aqui. Mas olha só, é o Papa... Sempre esqueço o nome dele. Papa Cornélio, 251. Mandando que 2 bispos fossem depostos. Bispos que não eram de Roma. Bispos do interior da Itália. O que a gente está vendo aqui é a autoridade papal no século III. Então, quando alguém te falar que é uma coisa da Idade Média... que o Papa, que o sucessor de Pedro em Roma é uma coisa do século VI ou do século X, alguns dizem, lê para ele. Lê para ele a carta de São Clemente aos Coríntios. Lê para ele as cartas de Santo Inácio de Antioquia, século I, século II. E lê para ele Eusébio de Cesareia, século III, um herege, nem católico era. Falando aqui sobre a autoridade do bispo de Roma. Como ele poderia tirar um bispo de uma diocese. Tchau, você não é mais bispo, vou mandar outro no lugar. É claro que ninguém deixa de ser bispo nunca, né? Mas ele tirou e ordenou que houvesse um sucessor imediato naquele lugar. Se a gente for um pouco mais à frente, a gente tem umas cartas aqui de Dionísio de Alexandria. Então, outro patriarca, de outra sede que foi fundada por São Pedro, Alexandria. Nós temos Antioquia, Alexandria e Roma, né? Fundadas por São Pedro. Então, o sucessor de Pedro é o de Roma, como a gente já está vendo aqui pela atuação dele, que é onde Pedro morreu, onde ele ficou mais tempo e morreu. E nós temos aqui agora essas outras que foram fundadas por Pedro, mas ele mesmo já instituiu um outro sucessor ali, que não detém as chaves da igreja. Vimos agora que o Papa informa das suas decisões ao Patriarca de Antioquia. Vimos também Santo Inácio de Antioquia respeitando o Papa. Então já vemos que a sucessão está em Roma. E agora eu quero mostrar em Alexandria também. É uma carta aqui de Dionísio de Alexandria ao Papa Sisto. Um pouco mais tarde nesse aqui, mas ainda no século III. Olha como é que ele se dirige ao Papa. Patriarca de Alexandria, Dionísio. De fato, irmão, tenho verdadeiramente necessidade do teu conselho. Preciso perguntar a Pedro. De perguntar qual o teu parecer, uma vez que tal questão foi me apresentada e tenho receio de me enganar.
Ele vai começar a citar aqui uma discussão que existiu no século III sobre batizar hereges. Então, se um herege voltasse para a Igreja Católica, precisava batizar ele ou não? Era uma grande discussão e os papas da época, subsequentemente, todos eles foram contra o rebatismo. Falou, não, alguém que foi batizado já está batizado, ele precisa depois só da confissão, não precisa batizar de novo. Ah, que bobeira, por que não batiza de novo? Porque isso aqui não é palhaçada não, gente, é sacramento. Então assim, recebeu, não é brincadeira. Ah, mas ele vai se sentir bem se ele for batizado. E é até o que ele fala aqui, o patriarca. Ele, eu flertei com esse negócio e tal, porque quem voltava, a alma estava cheia de compulsão. Quem voltava de uma heresia para a Igreja Católica sentia-se sem coragem de erguer os olhos para Deus, por ter sido iniciado por palavras e ritos sacrílegos, porque ele foi batizado lá. Em consequência disso, pedia essa purificação, essa acolhida. Enfim, então as pessoas elas queriam ser batizadas de novo. Mas não, a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que Jesus Cristo ordenou e que os apóstolos ensinaram. Então nós temos aqui mais uma prova de que o Papa... olha como o patriarca se dirige ao Papa, né? Ele quer o seu conselho para saber qual é o seu parecer, porque eu tenho receio de me enganar. E o Papa não pode se enganar? Em matéria de fé e moral? Não, porque ele tem as chaves do reino dos céus e o Espírito Santo o guia. Eu quis, com esse vídeo, trazer para vocês as bases bíblicas do primado de Pedro e documentos da patrística mostrando que os papas do século I ao III já tinham consciência de que eram sucessores dos apóstolos, já exerciam essa autoridade. E se não exerciam mais, é por causa da perseguição do Império Romano. Depois que essa perseguição termina, e nós temos vastos documentos falando sobre o tema. Temos outros documentos da época também que falam sobre, que mostram essa autoridade papal, especialmente nessa questão do batismo aqui. Tem documentos papais proibindo o rebatismo de hereges que estão voltando para a igreja. Mas aqui, para não ficar muito longo, eu trouxe só esses. Espero que vocês tenham gostado. E eu faço um convite para vocês adquirirem o meu e-book Onde Está na Bíblia. Eu usei algumas das citações dele aqui, mas tem várias citações bíblicas. E assim, eu gostei muito de escrever esse e-book. Eu escrevi junto com o Gessiandro, do Pensar Catequese. Nós fizemos várias reuniões. Eu e o Gessiandro, a gente foi listamos 33... São 33, eu sempre esqueço o número, 33, 35, não sei, mais ou menos isso. São as 33 principais objeções bíblicas, principais objeções dos protestantes à Igreja Católica. Então assim, vamos ler alguns aqui. Cadê a oração da Ave Maria na Bíblia? Não existe santo, só Deus é santo. Todos nós somos sucessores dos apóstolos. A Igreja mudou os 10 mandamentos. Não podemos pedir intercessão dos santos. Cristo é o único mediador. Isso aí a gente ouve muito, né? Cristo é o único mediador. Vocês têm consciência do que isso quer dizer, né? Maria não é mãe de Deus. Maria é só uma mulher comum. Jesus renegou Maria quando chamou ela de mulher. Jesus não fundou a igreja. Jesus criticou os fariseus por seguir tradições e não as escrituras. Por que a igreja segue a tradição? Quando Jesus chama Simão de Pedro, ele está se referindo a si mesmo. Cristo já limpou os nossos pecados. Não tem isso de penitência na Bíblia. Cadê isso de penitência? Onde está a palavra Papa, Missa, Igreja Católica na Bíblia? Então assim, a gente botou várias perguntas. E aí como funciona? A gente tem uma pequena introdução e a prova bíblica. Acabou. Então assim, Bíblia. Prova bíblica 1, prova bíblica 2, prova bíblica 3. E a gente vai, assim, mostrando para os hereges que a nossa santa doutrina está fundamentada na Sagrada Escritura. Então isso é muito bom porque ele facilita quem prepara palestra, por exemplo, catequese, fazer que nem eu fiz hoje. Já imprimi o meu, tem uma versão para impressão, que economiza tinta. Imprime, marca a página, pronto, chega lá na hora, você já vai lendo. Se você quiser, use isso aqui e marca na Bíblia, às vezes eu também faço assim. Ou se você for se estiver disposto aí, eu recomendo muito, senta e memoriza esse book todo, que aí você vai começar a rebater os argumentos protestantes, na ponta da língua. Isso com certeza vai ser uma autoridade a mais na hora da discussão. Se você está interessado nesse book, aqui embaixo eu vou deixar ele na descrição. Convido a todos a rezar muito pelo nosso Santo Padre, que foi o tema desse vídeo. Que ele tenha muita sabedoria em nos guiar, em apacentar as ovelhas de Cristo. Que ele realmente consiga nos confirmar na fé. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau.